Está no ar, Momento de Fé e Esperança, com Alder de Castro. Gênesis 28, versículo 20. Você vai aprender muito com isso aqui hoje. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Palavras do nosso Senhor. Põe a mão no coração, feche os olhos, repita comigo: Espírito Santo, enche meu coração da verdade e me dá discernimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção. O que você crê que é em Deus se preocupa com o primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto que eu falei aqui hoje? A salvação da alma. Você entendeu isso? É o primeiro ponto. O inimigo também preocupa com esse ponto: a destruição da alma. Então o plano espiritual, ele rege com esse propósito e objetivo. Talvez seja um assunto que para muitas pessoas não é muito interessante, porque tem gente que não está preocupado com salvação. Principalmente quando você é novo, jovem, você não está pensando em morrer agora. Então, o assunto de salvação para um jovem não é tão interessante quanto uma pessoa que já tem 60, 70, 80 anos, que já está mais perto do fim. Mas o jovem não pensa nisso, que ele vai morrer agora. Se ele pensasse, ele não usava droga, não prostituía, não fazia coisa errada. Vocês já foram jovens, vocês sabem disso. Ele está começando a vida e ele não pensa que vai cantar a pedra dele agora. Aí, preste atenção. Deus, eu vou repetir para que guarde na sua mente e que você saia daqui hoje com isso no seu pensamento. Deus quer salvar a sua alma. Quando morre, dá um clarão. Você passa a ver o espiritual. Que se você visse agora, você saía correndo de desespero. E quando essa pessoa morre, o que acontece? Alguém vem buscar. Se morre com Cristo, com Deus, os anjos vêm para a salvação. Se morre com uma vida torta e errada, os espíritos de treva vêm buscar. Não tem mais choro, não tem mais tempo, não dá para mais nada. Quando o homem falou para Jesus: deixa eu ir lá avisar a minha família que aqui no inferno é muito ruim, quem sabe eles vão se salvar. Jesus falou assim: lá já tem Moisés, tem os profetas. Se eles não crêem com Moisés e os profetas pregando, não vai ser você que morreu voltando que eles vão crer. Por isso que o tempo da fé é agora, na terra. Você tem a oportunidade agora de crer ou rejeitar. Esse é o tempo. Porque depois que você passar dessa para uma outra, não tem mais tempo. A sentença é dada pelo que você fez aqui. Você está entendendo isso ou não? E é dada pelo que você creu aqui também. Isso é espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais. Não se vê, não se pega, mas sente. Se você não sente, também não quer dizer que você não vai estar sujeito a isso. Porque a fé e o espiritual não é com emoção. Você pode crer ou não, vai acontecer. É uma lei que existe milenar no mundo. Não vai mudar porque você não acredita, ou porque você quer ou não quer. Não é assim. Isso é espiritual. Agora, vamos entrar no que
aconteceu aqui que eu acabei de ler. Vamos aprofundar nisso aqui. Esse mês de julho nós estamos falando de Jacó. A palavra de Deus é para que a gente venha ter exemplos e por intermédio desses exemplos a gente saber como servir ao Pai. Ninguém bate uma luz na cabeça e fala assim, não, eu vou servir a Deus assim, 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 assim. Esse é do seu jeito. O jeito de Deus você aprende como é. Você está entendendo isso? A gente aprende. Do mesmo jeito que você aprende a tomar banho, você aprende a escovar dente, você aprende sua profissão, alguém te ensinou. Aí você, por intermédio da palavra, você começa a aprender as coisas de Deus. Por isso que todo cristão tem que ter uma Bíblia. Todo cristão tem que ter interesse em ler a palavra de Deus. Porque é ali que você vai saber o caminho. Como servir a Deus. Se você está estudando, você tem um livro. Sim ou não, gente? Você compra uma televisão, tem um manual. Do mesmo jeito. Servir a Deus, você aprende por intermédio da palavra, na igreja. Jacó fez um voto, uma promessa. E eu quero falar dessa promessa, que ela é muito importante e foi decisiva na vida dele. Promessa é quando você precisa de algo e você apela a Deus. E você vai lá e faz uma promessa. Lá em Eclesiastes, que você conhece, aquele livro que fala assim, ó, há tempo para tudo. Sabe aquele livro? Há tempo para tudo. Tempo para morrer, tempo para nascer. Sabe esse livro? Muitos aqui devem conhecer. Esse livro fala, quando você entrar dentro da igreja, guarda o seu pé. Não faça voto de tolo. Não faça uma promessa de tolo. O que é a promessa de tolo? Eu chego aqui e falo assim, Deus, se acontecer isso, eu vou parar de fumar. E acontece, a pessoa continua. Porque tem gente que na hora do desespero faz isso, né? Se fulano não morrer, eu vou andar tanto tempo. Faz ali alguma promessa. Aí Eclesiastes fala assim, guarda seu pé quando entrar na igreja, não faça voto de tolo. O que é voto de tolo? Você prometer algo que você não vai cumprir. Se alguém te promete algo, você fica esperando e não cumpre com você, você acha ruim. Imagina o plano espiritual. Você faz uma promessa e quebra. Quando isso acontece, não faz bem para a sua vida espiritual. Vou te dizer por quê. Porque você não é obrigado a prometer nada. Você está entendendo isso, sim ou não? Você não é obrigado a prometer que você vai fazer uma trezena. Você não é obrigado a prometer que você vai vir nos domingos tomar a comunhão. Você não é obrigado a prometer que você vai dar uma oferta na igreja, que você vai servir na igreja. Você não é obrigado a prometer nada disso. Isso é voluntário. Isso é espontâneo da fé individual de cada pessoa. Você está entendendo isso, sim ou não? Mas se você fizer uma promessa, você precisa de entender que você precisa cumpri-la. Porque isso é sério. E eu já conheci na minha trajetória pessoas com a vida amarrada de tanto prometer e não cumprir no plano espiritual. Eu ainda vou ser mais incisivo aqui. Faz muito mais mal para uma pessoa do que macumba. Você fazer uma promessa sincera diante do que é sagrado e quebrar, faz mais mal do que macumba. Porque macumba você tem Deus para tirar de você. Agora, se você está mal com Deus, como que você vai fazer? Você está entendendo isso ou não? Obrigado a prometer você não é. Mas se espontaneamente, por livre fé sua, você fizer uma promessa, cumpra sua promessa. Quando Daniel, a gente faz aqui jejum de Daniel. Quando Daniel fez uma promessa de fazer um jejum de 21 dias, ele fez essa promessa sincera diante de Deus e começou o jejum dele, 21 dias. O anjo do Senhor desceu na terra, eu estou até arrepiado minhas pernas aqui de falar isso, e falou para Daniel assim, ó,
Daniel, no primeiro dia da sua promessa eu já vim. Sabe o que é isso? Quando você faz uma promessa do seu coração com fé, no primeiro dia Deus começa a entrar na sua causa. Você crê nisso? Sim ou não? O anjo falou para Daniel, o primeiro dia, Daniel, do jejum, e já era o 21º. No primeiro dia eu já vim. Por quê? Daniel fez aquela promessa com fé, de coração sincera. Você está entendendo? Isso é muito sério. Aí Jacó, que aprendeu a fé também com o seu pai, estava numa situação difícil na vida dele. Muito difícil. Ele estava fugido de casa, no mato. Não sei se é deserto, depois eu tenho que ler a região que ele estava. Mas onde ele estava só tinha bestas, feras, e ele estava sozinho, sem ninguém para ajudar ele. Ele não tinha dinheiro para comer, ele não tinha dinheiro para nada. Olha que situação esse homem estava. Aí, quando uma pessoa está numa situação difícil na vida dela, normalmente é assim, você recorre a Deus. Infelizmente, tem gente que espera perder o trabalho, espera perder o relacionamento, espera perder alguma coisa na vida, perder a saúde para recorrer a Deus. Quando Jacó perdeu tudo, ele não sabia o que ele fazer, o que ele fez? Foi recorrer a Deus. E o que ele tinha dentro do coração dele que nós devemos ter? Fé. O que ele foi fazer? Uma promessa. Ele falou, vou ter que fazer um voto com Deus, tem que fazer uma promessa. Senão, eu posso estar aqui dormindo, vem um leão e me mata. Eu posso estar aqui e morrer de fome. Posso estar aqui e não ter nenhuma roupa para me vestir, eu ficar desprovido de roupa e eu ter que andar até nu. Jacó falou, tem que fazer uma promessa com o Deus do meu pai. Tem que fazer uma promessa com esse Deus que eu acredito, que eu aprendi com meu pai, para ele ver se ele me ajuda. Olha o desespero. Há muitos anos atrás, eu fiz a Deus uma promessa na minha vida. E eu pensei muito antes de eu fazer essa promessa. Eu vou dizer aqui porque não é mistério nenhum isso. Eu fiz a Deus uma promessa de pregar o evangelho enquanto eu tivesse vida. Eu fiz a Deus essa promessa. Mas eu pensei muito. Ninguém me obrigou, eu fiz pela minha fé. Depois que eu fiz essa promessa, interessante. Parece que tudo virou para o lado ruim, para que eu quebrasse a minha promessa. Aconteceram situações para que eu não continuasse cumprindo a minha promessa. Por que é assim? Não sei. Mas eu tive que insistir muito para não quebrar a minha promessa. Aí passou um tempo, aquela onda ruim que queria que eu quebrasse a minha promessa sumiu. E aí eu comecei a viver ministerialmente diferente. Porque eu passei a receber sabedoria de Deus, conhecimento e força espiritual para ajudar muito mais pessoas do que antes. Fez bem para mim isso. Estou contando para vocês, ninguém é obrigado a fazer isso. Estou contando para você entender o que é uma promessa. Você está entendendo ou não? Jacó estava numa situação difícil na vida dele. E o que ele fez? Ele fez uma promessa a Deus. E essa promessa a Deus é uma promessa muito séria. Talvez você pegue aqui e você fala assim, não, ele fez foi o voto de dar o dízimo. Não, antes disso ele falou assim, ó. O Senhor será o meu Deus. Sabe o que é isso? Isso é mais sério do que você pensa. E talvez você pode ler e até passar despercebido. Mas o Senhor ser o Deus da vida de uma pessoa é uma aliança. Você vira e fala assim, ó, essa aqui é minha esposa. Você tem com ela uma aliança. Você vira e fala assim, esse aqui é meu marido. Você tem uma aliança, um compromisso. Quando Jacó virou e falou assim, se essa jornada que eu estou fazendo aqui, se eu for lá
e voltar em paz. Ter pão para comer, porque nem isso ele tinha. E roupa para vestir, porque também ele não tinha. Ou que tivesse só que estava no corpo dele. Porque talvez ele fugiu da casa dele só com a roupa do corpo. Lá não entra em detalhes, mas eu estou explicando aqui. Ele virou e falou assim: Deus vai ser o meu Deus. Esse Deus vai ser o meu Deus é muito mais amplo, gigantesco do que você pensa. E eu quero agora iniciar o nosso momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a vida desta Tua filha, deste Teu filho. Que o Senhor possa aumentar a fé desta Tua filha, aumentar a fé deste Teu filho. A Tua palavra diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Que nesta noite, Pai, que neste momento, Deus, o Senhor possa aquecer e renovar a fé desta minha irmã, deste meu irmão. E que, através da fé, portas venham se abrir, vidas venham ser curadas, libertas. Essa pessoa que passa por uma situação financeira, essa pessoa que a área financeira dela está de cabeça para baixo, Pai. Repreenda agora todo o mal e que através da fé, esta tua filha, este teu filho, possa dar a volta por cima. Em nome de Jesus. Como Davi disse, mesmo que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Que a mão de Deus possa te proteger, possa te abençoar. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. E que Arcanjo Miguel venha te defender dos seus inimigos com a sua espada desembainhada de fogo. Em nome de Jesus.